Olá, internautas, ouvintes, nossos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Eu sou Vânia, falo de Uberlândia, Minas Gerais, e juntamente conosco a nossa querida Norma, do Rio de Janeiro. É com muita alegria que nós vamos dar a sequência ao nosso estudo do Evangelho. Mas antes, vamos fazer a nossa prece? Pai de misericórdia, Jesus Divino Mestre, aqui nos encontramos, Senhor, para dar prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, pedindo, Senhor, as bênçãos de paz para todos os lares, para que haja mais união, mais concórdia, que os benfeitores espirituais, a direção espiritual deste nosso estudo, possam envolver a todos em vibrações de paz, de luz, fortalecendo-lhes a fé, a coragem, o bom ânimo para alcançarem êxito em suas tarefas, em seus objetivos de vida. Que o amor de Jesus toque aqueles corações mais endurecidos, aqueles que vivem voltados apenas para si mesmos, a fim de que eles aproveitem a oportunidade da convivência, primeiro no lar, depois na sociedade em que vivemos, para aprimorar as suas virtudes, para aparar as arestas nos relacionamentos. E assim, Jesus, nós possamos ter uma sociedade mais justa, mais equilibrada e mais amorosa. Com a prece que Jesus nos ensinou, nós oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos da prática do mal. Que assim seja, graças a Deus. Bem, amigos, hoje nós estamos com a última mensagem deste capítulo 17 do Espírito Jorge, e é uma mensagem, eu diria, há um tempo provocativa e há um tempo alertadora. Nos chamando a atenção sobre as nossas escolhas. Sabem qual é o título da lição de hoje? Cuidar do corpo e do espírito. Uau! Há aqueles que não cuidam nem de um nem de outro. Há aqueles que só cuidam do corpo. Há aqueles que só cuidam do espírito. E há aqueles que cuidam mais do corpo e menos do espírito. Em qual categoria nós nos encaixamos? Você já parou para pensar nisso? Vamos ouvir? É o item 11. Consistirá a perfeição moral na maceração do corpo? Olha a pergunta, de início já. Se para alcançar a perfeição moral eu tenho que
judiar do meu corpo. Eu tenho que submetê-lo a dores intensas. Eu tenho que sacrificá-lo. Será que é preciso isso? Nós temos ainda povos, principalmente entre os homens, o costume de se chicotearem. Pega uma corda e vão batendo nas costas até sangrar, achando que, agindo assim, estariam se purificando. Vocês acham? Vamos ouvir? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que deve ser considerada cativa da carne. Então, Geórgio faz uma proposta muito simples, em começar a provar, a demonstrar a necessidade que nós temos de cuidar do nosso corpo. Por quê? Estamos encarnados. O que quer dizer isso? Estamos no novo corpo de carne. Mudou o corpo, o espírito está aqui. E aí? O que tem? Ora, precisamos desse corpo para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, para corrigirmos aquilo que está errado em nós. É. E vejam, saúde e doença são escolhas nossas. Alguém deverá estar pensando assim: a Vânia está errada. Eu escolhi ficar doente? Aham. Só que talvez você não tenha consciência disso. Por quê? Nós sabemos, não só através da doutrina espírita, mas através da própria ciência médica, que as doenças originam-se no nosso psiquismo, na nossa mente. E aí, para nós espíritas, onde que ela surge? Espírito. Uhum. Acompanhada, é claro, de quê? Pensamentos e sentimentos menos felizes, pensamentos e sentimentos negativos, pensamentos e sentimentos doentios. Aí tem um sabichão aí que está dizendo: ah, Vânia, agora eu te pego. Você acha que um pensamentozinho que passa assim, tchum, rapidão, vai me adoecer? Pode ser que não, dependendo do seu humor no dia, da sua disposição. Mas, se esse processo se repete, aí com certeza estará deixando buracos, valas, manchas que vão se refletir no seu perispírito. E, à medida em que eles se acentuam, vão se somatizar. Quer dizer o quê? Vão aparecer no corpo físico. É assim que surgem as doenças. É claro que nós temos aí aquelas doenças que são hereditárias, mas mesmo as hereditárias, dentro da doutrina espírita, nós temos a explicação para elas. É um grupo de espíritos que tem os mesmos débitos, os mesmos compromissos em que falharam terrivelmente.
Por isso que vem essa questão, né? Porque a genética em nossa vida encarnada, ela contribui com 10%, os outros 90% correm por nossa conta, certo? A alma deve ser considerada cativa da carne, por quê? Porque quando nós estamos encarnados, né, o espírito passa a se chamar alma, nós estamos cativos, presos, por quê? O corpo físico nosso, ele nos limita, a começar dos nossos sentidos da visão. E ele muitas vezes nos impede de cometer atos infelizes. Olha aí, para que essa prisioneira viva divirta-se e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo que estar são, quer dizer, sadio, disposto e forte. Por quê? Um corpo que está doente, ele está indisposto, ele está fraco, ele não tem vontade de fazer nada. Não tem vontade de estudar, não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de passear, não tem vontade sequer de doar-se, de praticar a caridade, ou até mesmo constituir família. Olha aí. Façamos uma comparação. Eis que se acham ambos em perfeito estado, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? A luta parece inevitável entre os dois, e é difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. Então, meus irmãos, o autor espiritual propõe uma comparação entre aqueles que se acham. Comparação. Se os dois estão em perfeito estado, o que é em perfeito estado? Se estão sadios, sem nenhuma doença, de nenhuma natureza, se eles estão fortes, se eles estão dispostos. Aí ele pergunta: o que ambos devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões, as suas inclinações, aquilo que eles têm mais interesse em fazer, e as suas necessidades, que são tão diferentes? Olhe que pergunta para a nossa reflexão. Porque só a saúde física em ótimas condições não quer dizer que nós somos perfeitos. Muitas vezes nós temos corpos mutilados, imperfeitos, em que habitam espíritos elevados. E temos o inverso: corpos saudáveis, de uma beleza física estonteante, mas cujo espírito nada de bom a acrescentar. Então ele pergunta: como é que nós vamos analisar essa situação? Porque ele mesmo, o autor espiritual, coloca que a luta parece inevitável entre os dois, e é difícil achar-se o segredo de como chegar ao equilíbrio. E aí tem uma nota do tradutor dizendo assim: o último período deste parágrafo, a luta parece inevitável entre os dois, e é difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio, não aparece na terceira edição francesa, de 1866, que serve de base a esta tradução, mas que se acha
mas se acha na primeira edição de 1864, arquivada na Biblioteca de Obras Raras da Federação Espírita Brasileira em Brasília, razão por que a inserimos nesta obra, né? Então, às vezes, é comum, quando sai uma nova edição de uma obra, seja em português ou outro idioma, que acontece com menos frequência, haver alguma mudança, né? Então, aí, o tradutor da FEB, que fez essa tradução que eu estou lendo, é Evandro Noleto Bezerra, o nosso companheiro, colaborador da FEB. Então, ele fez a tradução baseada, né, na primeira e não na terceira. Quer dizer, o Evangelho segundo o Espiritismo surgiu em 1864, depois, em 1865, houve outra edição, em 1866 também houve outra edição, e assim por diante. Então, quem traduziu o Evangelho aqui no Brasil, o companheiro Evandro, usou a primeira edição, quer dizer, usou aquela edição de quando foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo. E agora nós vamos passar a palavra para a nossa querida Norminha. É com você, Norminha. Gratidão, querida Vânia. Vamos então dar continuidade, não é, ao estudo dessa mensagem do Espírito Protetor Georges. E vamos ver aqui como ele prossegue essa mensagem, meus irmãos. Diz ele: aqui dois sistemas se defrontam. O dos ascetas, que querem abater o corpo, e o dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências que são quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão amam tibiamente e gozam com economia. Vamos refletir acerca desse trecho? Bom, quando ele diz que gozam tibiamente, não é, com economia, é quando frouxamente, com tédio, entendeu? Bom, o Espírito de Georges, nesse trecho, ele está criticando os dois extremos, não é verdade? Tanto o ascetismo, que é aquela prática de devoção e penitência, não é? Aqueles que acreditam que a santidade exige que a pessoa faça a tortura ou o aniquilamento do corpo físico, não é? E o materialismo, que foca exclusivamente na matéria, a pessoa materialista, não é? E nega a existência da alma. Então, George critica nem tanto o sol, nem tanto a terra, né? Esses extremos. Então, a frase amam com tédio e tibiamente, não é? É para aqueles que mantêm relações superficiais, meus irmãos, sem amor verdadeiro ao próximo, e se divertem com economia, ou seja, descreve aqueles que são indiferentes, pessoas sem convicções, que evitam tanto os esforços do bem quanto a intensidade dos prazeres, desperdiçando a desencarnação na inércia, ou seja, na preguiça moral. Esses indivíduos não se dedicam à prática da caridade, nem mergulham
nos excessos materiais, mas estagnam na mediocridade, sem paixão pelo crescimento espiritual ou pelo bem comum. E nós todos sabemos que aqui estamos para quê, meus irmãos? Para evoluirmos, burilando nossas imperfeições e praticando a caridade. Fora da caridade não há salvação. Esses que assim procedem ignoram tudo isso. Prossegue o espírito Georges. Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em nenhuma parte. E esse grande problema permaneceria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em ajuda aos pesquisadores, em lhes demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, e em dizendo que, uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos, não é? Então, a gente tem que cuidar tanto do corpo quanto do espírito. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer as leis de Deus. Não o castigues pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fê-lo cometer, e das quais ele é tão irresponsável como o é o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. O condutor aqui é o culpado, não é verdade? Sereis, pois, mais perfeitos se, martirizando o corpo com isso, não ficais menos egoístas, menos orgulhosos e pouco caridosos para com o seu próximo, o vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso. Ela está inteiramente nas reformas que fareis vosso espírito suportar. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. É o mesmo de torná-lo dócil à vontade de Deus. É o único que conduz à perfeição. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Vamos então às reflexões? Bom, aqui o Espírito Protetor, meus irmãos, aborda a necessidade de conciliar o progresso material com o progresso espiritual. Ensina que a verdadeira sabedoria reside em domar, não é? As próprias inclinações inferiores, sendo este o único caminho para a evolução espiritual. A interpretação espírita dessa passagem foca em pontos estruturais, meus irmãos. Primeiro, as duas asas da evolução do espírito, né? Que o progresso exige tanto desenvolvimento intelectual quanto moral. A verdadeira sabedoria não é o conhecimento mundano e fútil, mas a compreensão das leis divinas e a vivência da caridade, não é? Não é à toa que dizemos, né? Que reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então, domar as paixões é outro ponto. Fazer o esforço de superar
o egoísmo e o orgulho. Essa é a ferramenta prática de autoaperfeiçoamento. Isso nos permite transformar o nosso interior e assim nos tornarmos dóceis às leis de Deus e também praticarmos o amor. A perfeição que Jesus pede quando ele diz: sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial, é a perfeição relativa, porque nós sabemos que perfeito só um, o nosso Pai maior. Mas a perfeição relativa, ela pode ser atingida por nós através do exercício máximo do amor ao próximo, da indulgência e do perdão. Então, a gente sabe assim como Jesus entendia a caridade. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. O Espiritismo entende que o corpo e o espírito são ferramentas complementares. Daí a orientação do Espírito Georges, não é? Amai-vos, amai, pois, vossa alma, mas também cuidai do vosso corpo, instrumento da vossa alma. Ou seja, não os castigueis, né, o nosso corpo físico, pelas faltas que o nosso livre-arbítrio fez cometer, e das quais ele é tão irresponsável como o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Ele traça essa analogia para que possamos conscientizarmos que os erros que o nosso corpo físico faz são as decisões do nosso espírito que fez, não é? Então, uma lição profunda sobre a relação entre a alma e o corpo e condena a prática do ascetismo cego ou da automortificação, né? Que é a mesma coisa. Essa mensagem nos ensina que não devemos punir o organismo físico pelos erros e desvios que são, na verdade, a responsabilidade do espírito. As más decisões que toma com o seu livre-arbítrio. O corpo em si é neutro e segue as inclinações do espírito. Logo, o verdadeiro arrependimento e a reparação devem ocorrer na consciência, buscando o autoconhecimento e o equilíbrio, ao invés de buscar a expiação através do sofrimento físico. Portanto, meus irmãos, a sabedoria consiste em viver no mundo, cumprindo os deveres terrenos, mas sem se deixar escravizar pelas ilusões da matéria. Então, esse é um alerta, porque às vezes nós, como um exemplo, a gente busca então a perfeição da beleza, como ultimamente está em voga, né? O corpo perfeito. A gente viu recentemente jovem desencarnar por excesso de substâncias que tomava, prejudicando o corpo físico. Então, a gente tem que vigiar e orar sempre, como o nosso mestre nos preveniu, para que possamos ser sábios nas tomadas das nossas decisões, para que possamos alinhar as duas asas da sabedoria e do amor, e assim conseguirmos o equilíbrio do espírito que está aqui para buscar a sua evolução espiritual.
E nós vamos agora avançar para uma mensagem de André Luiz que enriquece-nos de exemplos dessa forma de comportamento que devemos ter. A lição é do livro Vivendo o Evangelho, volume 2, uma psicografia de Antônio Baduy Filho, pelo espírito de André Luiz, não é? É intitulada, a lição 225, intitulada Corpo e Espírito, que faz referência a esse item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. André Luiz diz: tome as providências necessárias para manter o corpo em forma, mas cultive também as qualidades do espírito. Como vamos cultivar essa qualidade? Pelo autoconhecimento, não é? Que nos levará ao nosso autoaprimoramento e nos permitirá, assim, fazermos a nossa reforma íntima, que vai contribuir para que construamos a nossa evolução espiritual, gerando o quê? Conexão com o propósito maior, que é a paz e a compaixão, tendo amor ao próximo, não é? E assim, André Luiz vai continuar o texto dele enumerando vários exemplos que levam o espírito a esse equilíbrio que nós estamos falando. Diz André Luiz: dê a caminhada, mas vá atrás do infortúnio oculto. Quer dizer, vamos caminhar também para acudir àqueles necessitados, não é? Trabalhando na caridade. Pratique a musculação, mas fortaleça a caridade. Faça alongamento, mas estique a tolerância. Precisamos fazer isso no nosso dia a dia, não é, meus irmãos? Entregue-se à corrida, mas ande depressa com o perdão. Como a Vânia falou antes, o não perdão adoece. Então, se não praticamos o não perdão, podemos estar correndo, mas vamos adoecer, como a somatização desse não perdão que adoece a gente. Frequente a ginástica, mas exercite o esquecimento das ofensas. É muito importante, meus irmãos. Senão a gente fica remoendo como num disco riscado e adoecendo. Continue com a natação, mas use os braços para o gesto de apoio. Apoiar o nosso próximo, não é? Controle o peso, mas contenha o orgulho. Então, nada de envaidecimento excessivo, né? Elimine as rugas, mas combata o egoísmo. Sejamos solidários, não é? Previna-se de doenças, mas vacine-se contra a vaidade. A vaidade faz-nos perder até a própria oportunidade, digamos assim, como exemplo, de palestrantes religiosos, porque às vezes ufanizam-se tanto na vaidade e botam a perder aquela oportunidade que teve, o microfone na mão, levando o exemplo de como se deve cumprir as leis de Deus. Procure a cirurgia plástica, mas lembre-se da renovação íntima. Essa é a mais preciosa. Vamos cuidar da beleza física, mas vamos buscar o aprimoramento, o burilamento espiritual. Foi para isso que o Pai concedeu-nos a reencarnação.
E André conclui: está certo que você se dedique aos cuidados físicos, mas não se esqueça da transformação moral, para que o corpo saudável seja morada do espírito sadio. Aí está o equilíbrio das duas asas, a da razão e a do amor, o desenvolvimento intelectual atrelado ao desenvolvimento moral. Essa é a nossa mensagem de hoje, queridos irmãos, que possamos introjetá-las em nós e a praticarmos no nosso dia a dia. Muita paz. Vamos então agora passar para o momento da magnetização da água, meus queridos irmãos. Lembrando sempre que a água, não é, meus irmãos, ela possui atribuições que permitem a penetração desses fluidos, que nós, com muita fé, solicitamos do alto em nosso benefício, e que ela deve ser colocada em um recipiente de vidro transparente. Outra recomendação que é preciso lembrarmos sempre: não devemos colocá-la na geladeira. Se estiver num dia muito quente, nós podemos adicionar um pouco da água gelada na dose que formos tomar, porque a fluidificação vai tomar conta daquilo, mas nunca levar a água fluidificada à geladeira, nem deixá-la próxima de aparelhos eletromagnéticos, porque eles a desmagnetizam, como TVs, micro-ondas, celulares, rádios, entendeu? Vamos então agora, com muita fé, elevarmos os nossos pensamentos ao alto, não é? Para a magnetização da nossa água, meus irmãos. Graças a Deus. Gratidão, amado Mestre Jesus, médico das almas. Permita, Senhor da vida, que os benfeitores espirituais aqui presentes em seu nome possam ter trazido dos laboratórios espirituais os fluidos balsâmicos medicamentosos necessários à magnetização desta água, para que ela se transforme num remédio para os nossos corpos físicos, espirituais, emocionais, cuidando de nós, física e espiritualmente. Humildemente nós vos agradecemos, em nome do nosso Pai Maior. Que assim seja, graças a Deus. E agora, queridos irmãos, chegamos ao final do nosso Evangelho no Lar online, felizes e agradecidos por essa oportunidade de juntos refletirmos e aproveitarmos essas bênçãos trazidas pelas mensagens do Evangelho de Jesus, para que possamos nos esforçar para colocá-las em prática no nosso dia a dia. Agora é hora de agradecer ao finalizarmos esse abençoado encontro. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, mais uma vez. Gratidão, Mestre querido, Mestre dos mestres, que
tanto nos ensina, que tanto nos protege. Gratidão a vós, Senhor. Gratidão a esses guias e mentores amigos que, em seu nome, Jesus, nos assistem, nos inspiram para o nosso melhor entendimento da Sua palavra. Gratidão ao nosso mentor, Paulo de Tarso. Mas, acima de tudo, gratidão ao nosso Pai maior, que nos concede a vida e essa oportunidade de aprimoramento através do estudo do seu Evangelho. Permita, Pai, que as suas bênçãos atinja a cada um de nós, nas nossas necessidades, curando-nos o corpo e o espírito. Gratidão aos nossos familiares que, junto conosco, nos ajudam nessas reflexões, que eles também possam ser protegidos pelas vossas bênçãos e que essas bênçãos possam ser estendidas a todos, mesmo àqueles que não conjugam de participar com o Evangelho no lar. Que sejam estendidas a todos que tiverem em qualquer tipo de necessidade, seja física, emocional, espiritual. Proteção, Pai, para o Brasil e para o mundo. Que as suas bênçãos estendam-se para todos os povos necessitados de paz, para aqueles irmãos que estão passando por problemas, com dificuldades dos efeitos climáticos, da fome, da miséria, para todo e qualquer irmão que possa estar em leitos de hospitais, em situação de rua, para aqueles irmãos desencarnados, especialmente pelos nossos irmãos suicidas. Que o seu amor, a sua proteção e a sua bênção, Pai, chegue a cada um dos seus filhos. Humildemente nós vos suplicamos, ao tempo que te pedimos, Pai, muita proteção e a devida permissão para encerrarmos o nosso Evangelho no Lar Online de hoje, do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, dando todos juntos a uma só voz e do fundo dos nossos corações. Graças a Deus. Até a próxima semana, meus irmãos. Se Deus quiser, fiquem em paz.